bem-vindo à live, seja bem-vindo à Muito Mentalidade de Mãe, obrigado. que não é só para mães, né? É mentalidade para mães e pais. Então, é um prazer te receber aqui. É um prazer ouvir você trazer um pouco mais sobre essa forma de educar. Então, eu vou aproveitar, doutor Thiago, que a gente ainda, o pessoal não entrou, vou enviar aqui o aviãozinho para as pessoas lembrarem da live. Tá bem. Isso aí. Deixa eu só enviar aqui. Eu envio, daí as pessoas que lembrarem acabam lembrando e entrando agora. Então, O o pessoal tema está da entrando aos nossa pouquinhos. live, o tema da nossa live hoje, né, do problema para a solução. E eu queria ouvir a gente, na verdade, as mães da mentalidade de mãe, acredito que as tuas também, os teus seguidores, as tuas pacientes, enfim, todo mundo que tenha filho, hoje vivencia este problema que é como lidar com os filhos. Então, te convidei justamente para estar presente aqui, para ouvir a tua experiência profissional, como que a gente pode lidar neste momento. Então, dou a voz a ti, quero te ouvir um pouco. Não, muito obrigado. Acho que o tema é muito relevante pelo cenário atual que a gente está vivendo. Eu acho que a possibilidade da gente não só, acho que tanto no o teu perfil já vem trabalhando isso, eu mais recentemente tenho tentado também contribuir com sugestões, ideias e também, por assim dizer, algum tipo de conceito a respeito desse tema, né, de como lidar com a educação dos filhos. Acho que uma das ideias para hoje é a gente poder transformar isso também em um aspecto mais prático, né, trazer sugestões que possam ser aplicadas para que daí com isso a gente consiga talvez trazer algum tipo de alento para algumas famílias que estão num período bastante desafiador. Sim, com certeza. Este é um período bem desafiador. As mães diariamente procuram ajudas, procuram as mães e os pais, as famílias em si, né? Ajuda, formas de lidar com o que elas estão vivenciando nessa quarentena, como a gente, de fato, nós profissionais entendemos o que acontece com a criança em si, mas o pai e a mãe que às vezes não está tão presente, né, diariamente, o tempo todo como está acontecendo agora, acaba que eles começam a analisar esse comportamento na criança e às vezes se torna algo maior do que o fato em si. Então, Eu acho que muitas famílias estão tendo que se deparar com dificuldades que até então não estavam sendo tão intensas ou diárias, porque a partir do momento que toda a rotina é modificada, vamos dizer, a quantidade de horas que a criança fica em casa aumentou de uma maneira muito grande. Os pais tiveram a sua rotina também modificada. Então, todo esse contexto eu acho que está exigindo com que todas essas famílias, desde daquelas mais preparadas, enfim, né? A gente tem várias famílias e várias mães e pais que não são de primeira viagem e que estão sofrendo enormemente com uma situação como essa, mas aquelas que ainda são de primeira viagem, vamos dizer assim, ou que não têm ainda tanta experiência por ter ainda o filho ainda muito pequeno, não, vamos dizer, não passaram por esse processo, pode ser que essa dificuldade esteja sendo ainda maior para essas. Então, acho que o tema que a gente está querendo trazer aqui é exatamente esse, né? Como colaborar. A ideia aqui não é dar uma receita de bolo, não há, infelizmente era isso que estava esperando, a gente não vai conseguir. Acho que a ideia aqui é realmente a gente trazer um pouco das dúvidas que foram mandadas por perguntas, por dúvidas, mas também que a gente possa construir uma conversa aqui que possa, no final das contas, se traduzir em benefícios para as famílias, né? sim, com certeza. A gente recebeu bastante perguntas, mas todas mais ou menos no mesmo, buscando a mesma informação, né? Uhum. E como a nossa live tem, assim, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a importância, de fato, da gente começar a ensinar nossas crianças a buscarem a solução. O quanto que isso é importante para ela, não só agora, neste período de quarentena, mas para o seu Uhum. desenvolvimento.
Acho que essa é acho que o tema da live, né, de falar um pouco sobre do problema para a solução, acho que ele é muito importante, ele é muito relevante porque eu acho que ele toca, primeiro, uma maneira de como ajudar os pais a lidar com os problemas, mas também como fazer para que a gente consiga ensinar para essa criança o que eu acho que talvez seja um dos pontos principais das dificuldades de comportamento infantil, que é a dificuldade do controle inibitório e da flexibilidade cognitiva, que são dois conceitos que eu acho que a gente pode falar mais adiante, mas a ideia é, bom, eu tenho um problema, eu estou me deparando com um problema, como eu posso primeiro entender ele e qual é a melhor maneira de abordar esse problema? Se a gente for olhar, essa é uma dificuldade que não é enfrentada só na infância, né? Essa é uma realidade de qualquer adulto. Todos os adultos, e a gente está se deparando agora, né? O que a gente exatamente vai fazer? Estamos em quarentena, situações financeiras, qual é a situação do ponto de vista do meu trabalho, do meu... Enfim, são várias as dificuldades, os problemas se impõem, aparecem, e qual é a melhor maneira de lidar com aquele problema. Então, poder abordar desde muito cedo essa estratégia, olhando sobre esse vértice, né, da resolução de problemas, da ampliação das alternativas e fazendo uma avaliação criteriosa, crítica, sobre quais são as opções para resolver aquilo e buscar daí uma solução, é algo que pode ser extremamente valioso exatamente porque a gente daí está criando um modelo de pensar. E esse modelo de pensar pode ser extremamente valioso em várias áreas da vida dessa criança no desenvolvimento dela posteriormente. Né? E você acredita que tem um momento ideal assim que a gente pode começar a utilizar essa, eu gosto de chamar de ferramenta, né? Que Sim, sim. é uma estratégia que a gente utiliza no momento, daí o momento ideal, eu quero que você fale. Você acredita que tem um momento ideal que a gente tem que aproveitar para ensinar para a criança essa habilidade, essa capacidade? Eu acho que só o fato da gente estar podendo falar sobre isso para crianças, por si só já é enfim, uma possibilidade enorme, né? Porque muitos adultos cresceram sem ter esse enfoque. E, enfim, a vida teve que ensinar a maneira de lidar com os seus problemas depois. Alguns tiveram muita dificuldade, alguns ainda seguem tendo. Então, assim, o que eu vejo, e até tive uma pergunta exatamente nessa linha, sobre quando é o melhor momento, eu acho que fica difícil, acho que cada criança vai responder de uma forma diferente, mas eu acho que, conceitualmente, eu acho que vale a pena isso ser trazido para a educação da criança desde muito cedo. Claro que crianças muito pequenas, vamos dizer, as abaixo de 3 anos, vão ter mais dificuldade de, vamos dizer, oferecer as alternativas, pensar em soluções, mas a partir do momento que a gente começa a instalar esse modelo, esse jeito de pensar e essa modelagem onde o pai e a mãe estão trazendo esse jeito de funcionar, essa maneira para que eu possa, como criança, me modelar, me organizar, isso faz com que o processo de maturação, de neurodesenvolvimento, vá sendo muito mais direcionado para essa finalidade. Então, acho que quanto mais cedo, talvez seja mais difícil, exija mais dos pais, mas ao mesmo tempo promove um estímulo já bem inicial para que esse processo possa ser continuado no decorrer do desenvolvimento. Até também é importante a gente lembrar do quando, que também pode ser no momento presente. Se a gente for pensar no momento presente, está vivenciando hoje, independente de qual fase, eu acredito que o momento ideal é o momento que acontece realmente algo fora do padrão comum, do comportamento da criança. Que essa é a oportunidade que a gente tem realmente de ensinar algo valioso para ela, ensinar sobre a importância de focar no problema, mas como nós vamos resolver isso? Se acontecer alguma coisa, como então que nós podemos sair dessa situação, né? E isso, independente da idade da criança, é uma coisa que, através da conversa, não sei se tu concorda comigo, mas através da conversa, mesmo que a criança ainda não entenda, ela é capaz já de receber esse estímulo dos pais
e começar a criar, como tu disse, esse modelo, esse padrão para o seu... Eu vejo assim que eu acho que talvez uma reflexão a ser feita por parte, enfim, da família como um todo, mais especificamente para os pais, é fazer uma reflexão se o ambiente que está sendo criado está sendo propício para esse formato de aprendizagem. Porque a partir do momento que existe esse sistema de funcionamento, né, onde o pai faz isso, ou a mãe faz isso na frente da criança, seja para os problemas da criança, ou seja para os próprios problemas, para situações que acontecem, bom, hoje está chovendo, e aí o que a gente vai fazer? Então, são pequenas coisas que eu acho que geram um ambiente de aprendizado e que podem favorecer muito que essa criança gradualmente vá incorporando esse sistema. Ao invés de ser quase vamos dizer, uma academia onde tem que fazer, sabe, treino após treino. Não, acho que dá para cada vez mais isso ser fluido, isso ser cada vez mais gradual e sendo incorporado nessa atmosfera familiar, fica muito mais tranquilo para a criança poder respirar esse ar. Né? E eu acho que isso pode favorecer que esse processo seja, enfim, ocorra de uma maneira mais gradual e mais natural, sem precisar ser algo artificial, que eu acho que seria uma coisa muito, muito difícil para se manter. Exatamente. E para quê? Para que você acredita que é bom a gente ensinar isso assim? Para que julga? Eu acho que porque assim, eu acredito que os pais, de maneira geral, sempre vão buscar e sempre gostariam que os seus filhos tivessem cada vez mais inteligência, né? Poder resolver. E, na minha visão, o conceito de inteligência passa muito por capacidade de resolver problemas. Então, quanto mais a gente consegue estimular que esse processo aconteça, mais capaz de resolver problemas, e isso, obviamente, vai fazer com que essa criança consiga se virar na vida. Né? E a gente está falando de maneira muito ampla, desde o meu amiguinho não quer jogar o mesmo jogo que eu, ou o meu irmão não está querendo devolver o meu brinquedo, ou até questões mais amplas do tipo, o meu namorado não quer, enfim, acabou comigo, ou a minha namorada não quer saber de mim, o meu chefe me fez uma crítica. Essa capacidade de lidar com a situação, olhar ela de um prisma diferente e poder focar, bom, então, o que eu faço com isso? Como lido com isso? Isso gera uma possibilidade de aumento da resiliência e aumento da capacidade de tolerar a frustração, que é um dos pontos mais difíceis dentro do desenvolvimento infantil, de como lidar com frustrações. Então, acho que esse é um outro ponto que eu acho que pode, esse tipo de estratégia, colaborar muito para que uma criança se torne cada vez mais autônoma, né? Sim. E alguns pais, até uma mãe aqui na live relatou que neste período em si da quarentena, elas não estão conseguindo manter este controle de, assim, manter esse certo equilíbrio dentro de casa. Sim. Mas a gente até tem algumas perguntas que a gente recebeu e trouxe para falar aqui, que é sobre a importância de ensinar a brincar sozinho. Uhum. Como que a gente auxilia a criança, como que a gente mostra para ela esse caminho do brincar sozinho? O brincar eu acho que é um tema muito interessante, valeria uma live só sobre brincar, eu acho, porque por um lado, para algumas famílias, não todas, obviamente, mas para algumas famílias, o brincar é o que acontece quando a criança não está fazendo nada, entre aspas. Né? Só que esse nada, na verdade, não é verdadeiro, porque se a gente for olhar o que exatamente acontece no processo de brincadeira, vamos imaginar assim, um processo, por exemplo, de brincadeira imaginativa, onde a criança tem que, por exemplo, inventar uma brincadeira qualquer. Essa brincadeira livre, ela tem uma possibilidade enorme. Por exemplo, a partir do momento que ela tem que definir que ela não é ela, e ela é, por exemplo, uma princesa, ou um cavaleiro, ou, sei lá, um super-herói, ela tem que primeiro fazer uma capacidade ela tem que ter uma capacidade inibitória, porque ela precisa daí ficar no papel. Ela não pode ficar, ora, sendo ela e ora sendo o personagem. Ela precisa... Então, isso é um desenvolvimento de capacidade inibitória. Depois disso, tem a necessidade de ter o que a gente trabalha muito, a memória de trabalho.
Memória de trabalho é essa capacidade de manter os conceitos, regras, o enredo na cabeça. Se eu estou no meio de uma história, eu não posso de uma hora para outra mudar a história. Eu preciso manter. Bom, eu sou uma princesa e eu estava dentro de um castelo. Eu não posso esquecer isso. Eu preciso manter o fio, a condução da historinha. Se eu sou o super-herói, eu preciso lembrar que eu estava lutando contra tal vilão. Isso. E, por fim, se a gente for olhar, também tem uma questão de flexibilidade cognitiva. A partir do momento, a criança tem aquelas coisas tipo assim, e daí veio um alienígena. Tipo, não tinha nada a ver com a história, mas essa flexibilidade, essa capacidade de inventar, tudo isso é um treinamento. Então, a capacidade, o brincar, ele gera uma série de... abre um espaço para que a criança tenha cada vez mais possibilidades de aprender. Porque com melhor capacidade inibitória, melhor memória de trabalho e melhor flexibilidade cognitiva, ela vai gradualmente vai lidar melhor com as situações e vai aprendendo pela tentativa e erro, que é uma das principais questões dentro de qualquer processo de aprendizagem. Então, o brincar, eu acho que tem uma função muito importante dentro desse processo. Sim, mas você acredita que tem como a gente ofertar, assim, como estimular a criança a brincar sozinha? Eu, assim, na minha visão, eu, como mãe até, eu acredito que é como você falou, a gente conduz, a gente estimula, mas não tem como esperar que uma criança vá ficar grande parte do tempo brincando, dependendo da idade também, né? Da idade do desenvolvimento. Eu me deparo hoje falando em relação também ao meu filho, a faixa etária que ele se encontra. Então, eu não espero que ele vá montar essa brincadeira. A gente sempre dá início à brincadeira, oferta para ele um ambiente propício para que ele possa se sentir seguro. Para que ele possa, para que ele possa daí criar, né? Ele poder criar com a estrutura ali. Mas eu acho que esse é um ponto realmente importante. Acho que não dá para ficar uma expectativa que magicamente a criança vai já sair brincando. Às vezes isso pode acontecer porque, enfim, o processo ele enfim, já mais natural para aquela criança. A criança tem enfim, o temperamento dela, a personalidade dela viabiliza isso. Para outras crianças precisa ter um estímulo. E esse estímulo, nessa hora, é importante os pais poderem ter um exercício, né, de estimular, para que isso possa ser cada vez mais incorporado pela criança. Mas eu concordo, eu acho que é importante os pais lembrarem também que esse aspecto ele precisa, às vezes, de um pouquinho mais de condução. Até assim, eu vejo em faixas etárias maiores, assim, crianças de 10 anos, eles não sabem, eles acordam que daí entra o outro fator, que é o fator da rotina, que foi uma das dúvidas das mães sobre se vale a pena ou não ter uma rotina, como que a gente deve administrar a rotina. E o brincar, ele também está muito relacionado a isso, né? Porque se a criança ela tem uma rotina, mesmo que agora em casa, que nós estamos em casa, e ela sabe que dentro daquele período ela vai brincar sozinha, que ela vai ter um período que ela precisa ter a oportunidade de criar, de inventar, de buscar opções, mas isso dentro dessa rotina que causa para ela segurança. Então, sobre a rotina, assim, qual é a tua visão? Ela é importante? O que você recomenda para os pais? Eu vejo, assim, que a rotina, eu acho que ela é fundamental em vários níveis, mas, e acho que, trazendo até o ponto sobre o brincar, eu acho que o brincar também pode, o brincar pode ser livre, mas ele não precisa necessariamente ser em qualquer hora. Né? Acho que ele pode também estar dentro de uma rotina para exatamente organizar essa criança que tem alguns momentos que são mais adequados e menos adequados, tem algumas obrigações que não são negociáveis, tem coisas que são regra. A casa funciona com uma certa organização, as pessoas fazem as coisas em certos momentos. Não dá para ser uma coisa de... porque a maneira como eu vejo o desenvolvimento infantil passa muito por duas questões chave que são da previsibilidade e da consistência. Eu acredito muito que isso traz uma tranquilização, na verdade, para a criança, porque ela consegue daí saber o que esperar, seja do ambiente, por isso a rotina, mas também das próprias pessoas que ela interage.
Então, uma das coisas que eu mais oriento quando os pais me procuram eu tento fazer, isso é um exercício, eu me dei conta hoje, não só hoje, mas hoje eu acho que eu consegui dar nome, assim, o quanto o trabalho que a gente acaba fazendo é muito parecido como de um investigador, de um detetive, assim, porque a partir do momento que a gente identifica, os pais chegam para mim com alguma queixa, o meu maior trabalho é entender por que aquela queixa está acontecendo, então eu preciso ir atrás de pistas. Então, às vezes, uma das pistas é uma mudança de rotina. Às vezes a rotina mudou e isso fez com que aquela criança se desorganizasse. Às vezes acontece que os pais têm maneiras diferentes de lidar com alguns limites. Isso gera uma inconsistência, uma imprevisibilidade daquelas ações. Então, isso tudo vai contribuindo para que o comportamento vá ficando mais desorganizado, porque ele acaba ficando tentando se adaptar a um sistema que ele é imprevisível. Então, então a rotina eu vejo como ela é importante, eu acho que desde as crianças muito pequenas até adultos, né? Se a gente for olhar nosso momento atual, o quanto a gente sofre, vamos fazer, ninguém lembra mais, mas a gente costumava viajar, né? A gente costumava viajar, e daí a gente viajava, a gente ia para outros lugares, daí quando a gente espero que a gente possa fazer isso logo mais de novo, mas quando a gente viaja e a gente vai, por exemplo, para um outro fuso horário, é uma desorganização, a gente dorme mal, a gente se atrapalha, a gente fica irritado. Então, a mesma coisa acontece para as crianças, isso pode acontecer no dia a dia se a gente não tem uma rotina. Então, eu vejo a rotina como sendo um aspecto muito central para que a gente possa ajudar que essas crianças vão se organizando e se acalmando, inclusive, porque, às vezes, crianças muito agitadas, crianças muito rebeldes, isso pode ser, não estou dizendo que sempre é, mas pode ser um sinal de que a rotina está um pouco confusa. Sim, ocorre uma desordem ali e essa desordem acaba afetando o ser, né? Afetando a criança. Sim. E deixa eu ver aqui, eu separei também. Outra questão para a gente falar é sobre... O pessoal está falando aqui na live, mas não dá para acompanhar ainda. Daqui a pouco a gente vai tentar ler aqui o que o pessoal está falando para abordar. Sobre impor limites. Como impor limites sem ser... Eu gosto de falar, como impor limites sem ser autoritário e sem ser muito rígido, né? Sim. Eu acho que esse é um ponto difícil, alguns pais, principalmente quando a gente... Porque eu acho que é um exercício, eu acho que é um exercício válido para todos os pais, e, enfim, para os que estão nos acompanhando, enfim, fazer um exercício primeiro, tentar lembrar, e se não souber, não lembrar, perguntar como é que o pai ou a mãe eram quando crianças. Porque eu acho que isso é um tema que às vezes é negligenciado, porque às vezes as pessoas se surpreendem com o fato dos filhos serem muito agitados, mas quando ele vai perguntar, a avó e o avô dizem, mas tu era igual, isso é exatamente do jeito que tu já era. Então isso é uma questão, porque existe um temperamento. Mas vamos assumir que o temperamento a gente está deixando de lado. Daí depois tem uma outra pergunta, como é que os pais lidavam com as crianças? Ou melhor, os pais dos pais lidavam quando os pais eram crianças. Então, qual é como é que esses pais chegam para ser pais, com qual background, né? Como é que eles... Porque às vezes tem várias coisas que vêm lá da infância mal resolvidas, né? Eu tive uma educação muito rígida, eu não quero que meu filho passe por isso, eu tive um pai muito ausente, eu não quero repetir a mesma coisa que meu pai fez. Então, às vezes, já se chega com uma série de culpas. E essas culpas, às vezes, podem atrapalhar esse sistema. Eu estou dando essa volta para poder dizer um pouco sobre como lidar com esses limites, né? Porque, às vezes, algumas mães e pais ficam receosos que, se eles não derem os limites de maneira muito enfática, a criança vai se tornar um adulto descompromissado, ou não vai entender como é que o mundo funciona, ou que daí vem aquelas coisas do tipo, a vida vai acabar batendo ainda mais forte, então eu preciso ser muito rígido. Só que também tem um problema que, quando a gente associa uma educação muito rígida, tem o risco da criança começar a ter uma obediência pelo medo, e não pelo exemplo. E daí isso pode ser um pouco atrapalhado. Quando a gente fala um pouco sobre esse lado mais da disciplina positiva, algumas pessoas comentam ou ficam com receio disso ser muito permissivo.
Ah, é ficar passando a mão na cabeça da criança. Ah, isso daí fica muito fácil, porque na minha época era diferente. Mas uma das coisas que dá para tentar equilibrar esses dois aspectos seria, por exemplo, a criança pode estar tendo uma reação, por exemplo, de frustração. Ela não, por exemplo, ela não quer sair da frente do videogame ou do celular para ir tomar banho. E a gente consegue entender fazendo exercício, né, mergulhando na vida daquela criança, não é legal sair do videogame para ir para o banho, por melhor que o banho seja. Não é. Então, só que daí a criança reagir, por exemplo, querendo agredir os pais, ou xingando, isso não pode ser tolerado. Quando a gente fala sobre disciplina positiva, não é aceitar tudo que a criança diz, é poder ajudar ela a dizer, olha, eu entendo que tu tá brava, eu entendo isso, mas esse comportamento não é possível, isso não é tolerável. Então, desse jeito não dá. Então, tu vai ter que te acalmar. E nessa hora, vai se passando uma ideia de que o limite ele é inegociável. Tu pode até entender, e é fundamental que o pai ou a mãe façam um exercício de ajudar a criança a ela perceber que está sendo compreendida. Mas não necessariamente que ela vai ganhar aquilo no choro, ou ganhar no grito, ou ganhar na ameaça. Porque isso também tem uma série de problemas depois, né? Isso é um ponto que eu acho que ele é muito sensível, porque muitas vezes, pelo histórico, né, de não querer repetir algum tipo de história prévia na sua própria história, alguns pais ficam muito receosos. E assim, nem vamos entrar na questão aquela do jogo entre pai e mãe, né? Um é o policial bom e o policial ruim, né? Então, ninguém quer ter essa... Um é muito rígido e o outro vai lá e faz as vontades. Esse é o pior sistema. Tem uma mamãe que diz assim, parece que eu vejo às vezes o meu filho implorando por limites, que ele quer escutar o não do pai. Sim. E geralmente quando um dos pais, né, um é mais rígido, o outro é mais flexível, acaba que acontece isso justamente para dar o equilíbrio. É um processo, eu considero um processo natural da vida, né? A vida proporciona isso para aquela criança. Imagina se fossem dois pais rígidos. Sim. Mas achar o meio termo é o ponto principal, é o ponto-chave. A gente entendeu qual é a forma, ter clareza na forma como a gente quer educar, né? Colocar limites realmente de forma clara e objetiva. E acaba se tornando mais fácil quando a gente tem essa clareza e passa a agir assim, passa a entender que, ó... Eu acho que esse é um exercício que passa também por uma reflexão dos pais sobre qual é o modelo de, vamos chamar assim, de parentalidade junto aos pais e mães, né? Qual modelo de parentalidade eu quero para fazer com que o meu filho se desenvolva da maneira como eu acho que seria saudável. Então, por que eu acho isso importante? Porque se a gente faz planejamento para uma viagem, como é que a gente não vai fazer um planejamento para o desenvolvimento de uma criança? Então, as nossas ações vão precisar passar por alguns planejamentos. Esse planejamento é fundamental que seja feito pelos pais, pelos dois. Então, uma sugestão sempre é, quando os pais têm posições muito diferentes a respeito da criação do filho, eu sempre digo, não é um problema, contanto que vocês façam isso dentro do quarto. Fechem o quarto, se resolvam, saiam com uma solução e um apoia o outro. Depois, se achar que poderia ser de uma maneira A, B ou C, dentro do quarto se replaneja. Mas, na frente da criança, ter um jogo de queda de braço, e principalmente assim, as crianças são muito espertas, elas captam isso de maneira muito rápida. E a partir disso começa o enrosco, porque daí a criança já percebeu qual é o ponto fraco, qual é o local onde dói. Então é quando ela ameaça chorar, o pai cede, é quando ela resolve fazer um escândalo mais alto, a mãe para. Esse processo começa vai se perpetuando. Então, a minha sugestão, a minha orientação sempre possível para os pais é discordem no que vocês quiserem, mas contanto que sejam entre vocês, adultos, e saiam de lá com uma posição única, com um planejamento. Bom, nós vamos ajudar o nosso filho, a nossa filha, a se encaminhar na vida com esta filosofia.
pode ser que a gente reavalie se a trajetória está indo bem ali na frente, daqui uma semana, um mês ou um ano. Mas eu preciso ter uma ideia para onde é que as coisas vão indo. E quando entra em pôr limites, entra o fato hoje que as mães estão vivenciando muito e que é sobre, acredito que você também no consultório recebe muita reclamação disso, que é quando o filho tenta bater nos pais. Sim. Como que, a dúvida é como reagir diante disso, por que que eles fazem isso, o que que acontece, a gente quer escutar. Eu acho que tem, assim, se a gente for tentar, acho que tem o lado que a gente tinha falado antes do temperamento, tem crianças que são mais reativas, que são naturalmente mais reativas, e são essas mesmas crianças que se tornam, às vezes, adultos mais reativos, enfim. Aqui na nossa conversa, provavelmente alguém aqui, várias vezes, quando está bravo, chora. Isso é porque tem é mais sensível, então é mais intenso, o sentimento é mais intenso. Isso tem a ver com biologia, com temperamento, com coisa herdada. Mas também tem o ambiente. Então, existe essa interação do lado da genética, da biologia, com o ambiente. Como a gente não vai conseguir, nessa live, abordar todas as variedades de temperamento, vamos tentar falar um pouco mais sobre possíveis motivos no ambiente. Então, a minha sugestão para os pais nessa hora é também fazer esse exercício do investigador, do detetive, né? Se aquilo aconteceu, vamos dar 2 passos para trás e olhar o todo. Assim, o que pode ter contribuído para essa reação? Será que ele tentou me dizer de outras formas antes e só na base da ameaça ou da agressão que eu parei para escutar? Será que essa criança já estava dando sinais que eu não fui percebendo, que foram crescendo gradualmente e a um ponto que a desorganização interna foi tão grande que ela não se controlou e acabou extravasando, canalizando de uma forma mais agressiva? Ou até uma terceira, será que eu não dei esse modelo para o meu filho? Será que eu, em algum momento, não reagi de uma forma agressiva quando eu estava incomodado com algo? Será que eu não contribuí para ele aprender esse modelo? Então, acho que é um exercício. Então, eu acho que antes de fazer a pergunta por que a criança especificamente reagiu daquela forma, acho que vale a pena, assim, o que eu posso aprender desse fenômeno que aconteceu agora para eu poder, talvez, estar mais preparado para uma próxima. Porque há uma possibilidade de acontecer de novo. Eu preciso estar mais bem preparado para lidar com isso num próximo cenário, numa próxima situação. Então, acho que vale a pena ter esse exercício para poder entender por que aquela agressão aconteceu. Como eu disse, existem situações de crianças que têm um temperamento mais intenso, que têm uma dificuldade maior de controle inibitório. Tem crianças que vão, eventualmente, precisar de uma avaliação profissional, e, eventualmente, uma intervenção profissional. Mas, falando aqui nesse contexto mais amplo, mais genérico, eu pensaria avaliar primeiro o ambiente. Se o ambiente, depois de bem controlado esse ambiente, ainda esse processo está acontecendo, bom, daí talvez seja caso de pedir ajuda para alguém da área, para algum especialista. E quando ocorre, doutor Thiago, como que a gente deve reagir como pais? Como o pai e a mãe devem reagir perante esse desafio? A criança vem agredir, e isso acontece em muitos relatos também, desde bebezinho, sim, né? Começa aquela fase na verdade, a partir de 1 aninho, 1 ano e 1 ano e meio, que eles começam a ter essa reação até para saber como vai ser a reação dos pais, começa de forma instintiva, e depois vai até essa fase, depois, né, no qual eles recebem o não, eles não conseguem lidar com aquela frustração e acabam tentando agredir. E qual seria o modelo ideal a gente usar no dia a dia se acontecer? Eu acho que, vamos dizer assim, vamos começar o pior cenário seria reagir de uma forma proporcional à agressividade. Então, reagir de maneira agressiva a uma agressividade, a gente está, de alguma forma, primeiro, a gente está mostrando para aquela criança que a gente não está conseguindo conter a ansiedade dela e muito menos a nossa. Naquele momento, os pais funcionam como, vamos dizer,
o travesseiro, o colchão daquela ansiedade que está extravasando, está explodindo aquela criança. Então, ela está trazendo aquela angústia. Se ela está trazendo angústia, é a hora da gente servir como não vou dizer saco de pancada, porque eu acho que seria muito errado da minha parte sugerir isso. Mas ser um colchão, sabe, uma coisa que possa aguentar aquele tranco, já que a criança não está conseguindo aguentar ela própria. Não pessoal, né? Não levar Isso é um ponto fundamental. Eu acho que algumas mães, principalmente numa situação que a gente está atualmente, né, estão extremamente desgastadas, né? Vamos dizer, a sociedade como um todo está muito estressada, algumas mais do que outras, mas isso faz com que algumas mães estejam muito sobrecarregadas. E nessa hora é muito difícil se controlar, ter essa leitura do todo. Mas por isso que a gente está aqui, para a gente pensar em maneiras. Então, acho que a ideia não é gerar culpa em ninguém, bem pelo contrário. É como fazer para que numa próxima situação possa se sentir mais dona daquela situação e talvez mais à vontade. Meio o mapa da clareza, né? Quando a mãe tem a clareza de que ela não quer usar da violência, ela não quer usar da punição, ela não quer usar desse tipo de abordagem com seu filho, ela começa a buscar essas outras alternativas, que seria a gente tentar, então, redirecionar a criança. Isso, porque uma das estratégias que acabam sendo muito úteis nesse período é redirecionamento da própria atenção da criança. Então, se a gente consegue, se ela está querendo alguma coisa, isso que está fazendo com que ela fique mais nervosa, ansiosa, que seja, a gente poder redirecionar para alguma outra alternativa. Às vezes isso já é benéfico. Às vezes a gente consegue também fazer um exercício de escolha limitada. Então a gente dá algumas escolhas, não todas, mas dá 2, 3, de opções para resolver aquela situação. Então, de novo, a gente acaba fazendo link até com o que a gente estava falando no início. A gente acaba ajudando ela a resolver. Naquele momento, para crianças menores, às vezes tem uma sensação de um descontrole e que não há possibilidade aquela criança não sabe lidar com aquele desconforto, aquela angústia. A partir do momento que a gente consegue ajudar aquela criança a dar nome para aquilo que ela está sentindo, ajudar ela a se acalmar, eventualmente até segurando a criança, dando um abraço, por exemplo, ou pedindo um abraço, é uma maneira de ensinar. Eu acho que a gente está muito nervoso agora. De repente, eu queria um abraço teu para eu me acalmar, eu acho que seria legal. O que tu acha? Vamos tentar? Vamos respirar agora, vamos tomar um gole d'água. Acho que são coisas que dá para começar, e daí a gente, como é que a gente podia resolver então? Eu acho que a gente podia... Eu tive 2 ideias, olha só, dá para fazer isso e isso. Qual tu acha melhor? Porque daí isso vai gerando... porque se tiver que pensar numa solução, isso é angustiante. Todos nós, quando a gente está mais ansioso, a gente tem mais dificuldade de pensar, ser criativo. A partir do momento que tu recebe 2 opções, escolher entre uma e outra é menos angustiante. Então isso pode ser um exercício para tentar canalizar e talvez aliviar um pouco esse momento mais difícil que essas crianças podem estar vivenciando. Uma das sugestões também é a gente disponibilizar outra coisa para a criança bater, né? Se ela tem essa necessidade de extrapolar a raiva, e a raiva é um sentimento natural, faz parte das nossas emoções, né? Nós não fomos ensinados a lidar com a raiva. A minha geração, a gente não aprendeu a respeitar estes sentimentos também. Então, aquilo era feio, aquilo era impróprio, ou algumas pessoas lidam de uma maneira, outras de outra. Mas hoje eu ofereço sempre, por exemplo, o extrapolar a raiva, pode extrapolar, mas algo que seria justo, que é bater numa almofada, que é bater num travesseiro, tudo bem, mas na mamãe não é permitido, a mamãe não vai aceitar esse tipo de situação, e eu te sugiro a gente se acalmar. A mãe está aqui do teu lado, a mãe quer muito te ajudar a se acalmar. E assim a criança ela vai entendendo, como a gente disse antes, vai entendendo que Perfeito. é possível. Eu acho que poder só dizer para a criança não pode, porque uma das perguntas que eu recebi é como lidar quando a criança se revolta com o não. Uma das coisas que eu costumo dizer é que o não tem um efeito, né, uma palavra mágica, né? Ele tem uma força. Então, quando a gente diz que alguém não pode fazer algo, a gente tende a gente dá uma saliência, uma relevância para aquele tema, né, muito grande. O cérebro faz isso automaticamente. Então, para uma criança, dizer que aquilo não pode ser feito é algo que gera uma reação muito forte dentro do cérebro dela.
Só que a partir do momento, ó, não pode bater na mamãe, não pode pular no sofá, só isso gera uma sensação de frustração muito grande e um desejo muito grande de por que eu não posso? Mas como assim? Agora, se tem a possibilidade de canalizar esse não para tu não pode fazer isso, mas tu pode fazer aquilo. Não pode bater na mãe, mas tu pode gritar nesse travesseiro, se tu tá muito bravo. A gente pode dar 2 tapas aqui nesse travesseiro para ver se tu te alivia essa raiva toda. Então, acho que tu tocou num ponto muito importante que é assim, há uma questão que a gente aprende muita coisa em vários locais, a gente aprende fórmula de Bhaskara, e a gente aprende várias coisas, mas em nenhum momento a gente ensina as crianças como é que elas se acalmam. Né? Esse é um exercício que não vem no manual do fabricante, né? Não está E digo escrito, não mais, está instalado. poucas pessoas têm essa habilidade, né? Poucas Eu pessoas acho que esse é um ponto. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Acho que é fundamental. a E capacidade de enquanto se autorregular, de se voltar. auto... Isso. E eu acho que esse é um exercício muito útil para que as crianças possam cada vez mais exercitarem, porque isso abre o espaço para que ela consiga se acalmar sozinha. E isso vai ser algo extremamente importante para ela no decorrer do desenvolvimento. E também na vida adulta. É. Eu vou aproveitar aqui, o pessoal que está na live com a gente tá Uhum. enchendo aqui de coisas. Nós temos Vamos lá. Porque como a gente tem 1 hora, já são 21h13. Vamos ver aqui. Nossa, já foi tudo isso. Sim, passa rápido. Passa rápido. Ó, teve acho que é um canal, mas quão tênue é a linha de planejar o futuro de uma criança e os pais protegem seus sonhos em cima da criança. Aquele clássico, quero que meu filho seja médico. Na verdade, a gente planejar, quando a gente falou em planejar, a gente falou em planejar o estilo de educação que nós vamos dar para a criança, né? Eu não entendi a pergunta, desculpa, não ouvi direito, Ele então. disse que quão tênue é a linha de planejar o futuro de uma criança e a dos pais projetarem seus sonhos em cima da criança. Entendi. Mas acho que tu colocou bem, acho que é bem isso, acho que é uma coisa diferente. Eu acho que uma coisa é, enfim, eu vou pensar como é que eu quero que meu filho se desenvolva, como é que eu quero que ele, vamos dizer, quais são os valores que eu gostaria que ele pudesse ter, quais são as maneiras que eu gostaria que ele pudesse lidar com a vida. Na minha visão, pelo menos, é bem diferente de entrar no mérito que eu estou preparando ele para ser isso ou aquilo outro. Né? Acho que, e eu acredito, na minha visão, essa é uma visão muito pessoal, que essa é a principal tarefa da parentalidade, é dar essa base, a base de como lidar com as situações da vida. Porque a partir disso, daí sim, se tem a possibilidade de ter um adolescente, adulto, autônomo e realmente capaz de fazer uma boa avaliação e daí sim se direcionar entre os diferentes caminhos a seguir. O que eu vejo algumas vezes é pais que se atrapalham nesse processo desde muito cedo, acabam dando autonomia para a criança em momentos inadequados, quando ela ainda não tem a capacidade de lidar com essa autonomia toda, e depois se veem como adultos muito perdidos, que não têm ainda a capacidade, o treinamento, entre aspas, para lidar com as frustrações, as dificuldades, a resolução de problemas, e isso gera uma série de situações. A gente tem essa geração atual, é uma que eu acho que tem tido muito dessa dificuldade por esse histórico talvez um pouco atrapalhado do modelo. Aqui o pessoal escreveu bastante, acho que não vai dar para a gente ler todas, mas depois a gente dá uma lida também, quem sabe a gente aborda mais tópicos na próxima live. Infelizmente, os demais familiares não compreendem a forma de ensinar e respeitar a criança, acham que deveríamos bater para colocar limites. Isso também é um ponto, né? Que é quando a gente tem clareza, a gente sabe que o nosso estilo de educação, mesmo que ele gere um pouco de divergência até com o parceiro, se você tem clareza que é dessa forma, a gente só pode controlar o que nós fazemos, não o que os outros fazem, né?
Então não tem como a gente querer mudar os outros. Eu acho que tem acho que existe, principalmente situações de, vamos dizer, de gerações diferentes terem maneiras diferentes de lidar com algumas questões. Eu acho que esse tema, por exemplo, o que está faltando é uma palmada bem dada, o que esse guri precisa é não sei o que para tomar jeito. Enfim, essa pode ser uma opinião. Isso não se passa sempre por esse processo. O que eu tenho claro para mim de modelo que eu quero implementar dentro do desenvolvimento do meu filho e da minha filha. Pitacos, opiniões, enfim, isso, a gente não vai em nenhum momento estar imune a isso. Claro que tem algumas mães e pais que ficam um pouco mais sensíveis a isso porque eles próprios não estão tão seguros se eles estão levando no caminho certo. Então, é aquela situação que eu tô meio perdido, alguém me dá uma dica, de repente tu pega a direita, vira a esquerda, depois segue reto, mas se não está claro onde é que eu quero chegar, qualquer dica ela pode me levar cada vez mais longe de onde eu queria. Então, acho que o primeiro exercício é esse. Como é que eu gostaria que isso fosse conduzido? E daí os conselhos podem ser úteis ou eventualmente inúteis. E eu gosto também de deixar claro para as mães, é muito importante a gente ter em quem buscar informações, né, doutor Thiago? Isso, porque um profissional, um bom livro, enfim, buscar informações que fechem com o que a mãe pensa. E como a criança é obrigada a ter o pediatra, né? Nós temos que ter o pediatra para fazer acompanhamento. Quando tu tem um profissional para te ajudar na educação do filho, das crianças, também faz toda a diferença ali na educação, você vai se sentir mais segura. E é isso que eu percebo também até nos atendimentos, que vem com uma aflição, a gente conversa, né, traz por que aquilo está acontecendo, e quando vê algo que realmente ela pode ser resolvido de forma simples, porque ela não estava conseguindo, estava interferida pelo pensamento dos outros, pelo que o pai estava vendo. Eu tive essa, é uma situação mais recente, essa a telemedicina é algo relativamente recente, né? Então foi autorizado agora. Então acabou junto com essa situação de postar um pouco mais sobre essa temática, alguns pais me procuraram e eu consegui fazer algumas consultas remotas, e onde esse exercício foi muito interessante. Porque os pais estavam buscando, claro que o tema era a criança, mas a angústia era dos pais sobre como lidar com aquelas dificuldades que a criança estava apresentando. E foi muito legal a oportunidade de passar, às vezes é um exercício quase de psicoeducação, que é ensinar um pouco o que pode estar acontecendo. Isso gera um alívio gigantesco em alguns pais, a ponto de eles conseguirem retomar sua própria capacidade de ser ótimos pais. Porque às vezes a insegurança faz com que eles percam o rumo. E às vezes só um exercício de poder escutar, vamos dizer, digerir aquele processo e devolver de uma forma mais metabolizada para eles, isso já trouxe para esses casais que eu tenho conversado um alívio enorme, e vamos dizer, o feedback que eles me deram depois foi muito positivo, de que o processo todo se aliviou depois dessas conversas, enfim. E nesses casos foram até poucas conversas, às vezes foi uma conversa apenas que foi feita e já ajudou bastante, né? Com certeza. O pessoal que está na live, se quiser compartilhar com a gente, colocar aqui qual a idade do seu filho, para a gente ter uma noção com crianças de qual faixa a gente está. Isso é verdade. E eu posso até fazer um adendo que algumas vezes me mandam perguntas e exatamente me fazem perguntas sobre o que eu faço nessa situação, naquela. Me mandem a idade, porque depende muito da idade, porque para algumas, então, uma situação de recusa, não tolera ouvir não, com 1 ano é uma coisa, com 3 anos é outra, com 7 é outra. Então, talvez as orientações vão precisar de uma... Então, se puderem, sempre que me mandarem perguntas, eu sempre tento responder todas, e essa é uma informação muito útil. Dificuldade de lidar com não, acho que a gente já falou. O melhor tipo de educação, acho que também a gente abordou aqui, que é a educação que os pais mais se identificam, né? Isso. Que nós optamos aqui, acredito, o Dr. Thiago e eu optamos por esse estilo de não tão rígido e mais flexível.
Tem Onde um você... modelo, tem um modelo, tem um modelo que eu gosto, eu até falei numa outra live sobre isso. Enfim, uma maneira, uma teoria, enfim, sobre estilos parentais. Que existe um Sim. modelo negligente, um modelo autoritário, um modelo indulgente e um modelo autoritativo. O autoritativo é o que tem trazido os melhores resultados quando a gente vai avaliar as crianças ao longo do seu desenvolvimento. O que é uma parentalidade autoritativa? O estilo parental autoritativo é limites muito bem definidos, mas com afeto muito bem equiparado. Então, é aquela situação que eu me conecto muito bem com a criança, mas eu não flexibilizo a regra por causa disso. Que isso seria, por exemplo, o modelo dos pais mais permissivos, né? Ah, chorou, então de repente vamos dar o chocolate dessa vez. Tá, não quer comer, tá, mas assim, da próxima vez tu come, tá? Então, então, o autoritativo é aquele que entende, ajuda, dá o nome, faz esse exercício da disciplina, mas com afeto, com carinho, com compreensão, né? E eu acho que esse exercício, esse estilo, eu acho que é um estilo a ser buscado. É verdade. E quando que, doutor Tiago, quando que os pais devem procurar uma ajuda de um profissional? Eu acho que depende um pouco das situações, mas assim, eu acho que no cenário atual, eu acho que existem crianças que sempre tiveram dificuldades com limites, regras, ou com seu próprio, enfim, com as suas relações. Eu acho que o principal momento para se buscar um profissional é quando há uma percepção de uma mudança muito clara do padrão dessa criança. Se essa criança vinha sempre tendo uma certa maneira, digamos que mesmo uma criança mais agitada, mais inquieta ou mais agressiva, e aquilo ficou mais intenso, aquilo começou a ter consequências diferentes. Ou, por exemplo, uma criança que era muito ativa começou a ficar um pouco mais retraída. Ou uma criança que começou a ter dor de barriga, dor de cabeça, ter esses sintomas somáticos, como a gente diz. Ou perde o interesse em brincar, não quer mais nem saber dos amigos, nem videochamada, não quer participar. Então, ali tem sinais de alerta. Então, eu acho que esse é o momento de procurar auxílio. Pelo menos uma orientação. Mesmo que não seja ainda o caso de levar a criança ou eventualmente fazer uma consulta online com a criança, os pais poderiam buscar o profissional assim, olha, esse é o cenário, eu estou querendo saber se eu devo me preocupar ou não devo. Então, acho que esse seria a minha sugestão principal conhecendo o meu filho, eu acho que tem alguma coisa que mudou. Então, acho que a ajuda profissional pode ser extremamente valiosa. Sim. E, ó, o pessoal falando aqui, crianças vou dar uma subida, de 10 anos, 12 anos, 2 anos e meio, 4 anos, 3 anos. É bem variado aí que eu vi. 10 anos e 5 anos. Com a tua experiência profissional, assim, você acredita que tem hoje uma fase que eles passam a ter esse comportamento mais agressivo de forma enfática, assim? Uma fase do desenvolvimento que eles realmente são mais agressivos? Assim, tem dois momentos clássicos onde as crianças, os filhos vão ser mais opositores. Na fase dos 2 anos, né, que é os Terrible Two, que é o período esperado onde há um confronto intenso nas várias rotinas do dia a dia. Depois, obviamente, no período da adolescência. São os dois pontos que, do ponto de vista de desenvolvimento natural, normal, vão ser momentos onde os pais vão ter algum tipo de confronto. Mas também existe aquelas crianças, no intervalo principalmente ali entre 6 e 10 anos, é um período que algumas crianças com temperamento um pouquinho mais, enfim, mais intenso, vão demandar, às vezes, um exercício maior por parte dos pais em relação à sua tolerância, sustentar os limites, as regras. Então, esse é um período que pode gerar, que algumas crianças podem gerar algumas dificuldades nesse enfrentamento com relação à figura dos pais. E nessa é a hora fundamental para que os pais possam ter a calma para entender que isso pode ser tanto um processo de desenvolvimento normal, mas daí fazer aquele exercício de detetive que eu estava propondo. O que pode estar acontecendo para isso estar surgindo agora? Então, acho que isso seriam esses pontos que eu traria, assim, como sendo os mais comuns. Mas, enfim, crianças
podem apresentar comportamento mais opositor em qualquer período, na verdade, do desenvolvimento. Daí, sempre vale a pena a gente fazer esse exercício de entender por quê. Sim. Tem uma mãe aqui perguntando o que fazer em caso de birra. Acho que a gente tem bastante postagem também no Instagram. Isso é uma coisa que eu ia dizer. Eu acho que no teu perfil, no meu também, acho que a gente tem falado bastante sobre esses assuntos. Acho que vale a pena dar uma conferida ali, ver se tem alguma coisa que serve, que faz sentido. Dúvidas, por favor, me mandem. Acho que dá para a gente interagir a partir da própria ferramenta. Então, acho que tem algumas sugestões por ali. E uma questão que as mães têm levantado é sobre essa questão de sexualidade na infância. Mas se tu quiser dar um breve falado sobre isso, mas eu acredito que isso seria assunto também para uma outra live. Acho que é um assunto amplo, né? Acho que tem muita coisa para a gente poder explorar nesse tema. Mas até para entender exatamente o que é a sexualidade, às vezes é só o desenvolvimento habitual de qualquer tipo de interesse ou curiosidade. Outras coisas é comportamento inadequado. Então, acho que vale a pena talvez ter mais tempo para a gente explorar. Acho que hoje talvez vai ficar muito apertado, né, para a gente... Vamos combinar, de repente a gente consegue trazer o Dr. Thiago para mais uma live aqui. Não, acho que dá para a gente combinar sim. Acho que vamos fazer. Acho que a gente pode ficar com esse planejamento. Ali... Agradecendo, parabéns pelo compartilhamento, informações tão importantes para evoluirmos como pais educadores. Nós que agradecemos vocês por estarem aqui. O nosso tempo já está esgotando. Para a gente não perder de gravar essa live, a gente precisa desconectar. Já avisou aqui, o Instagram já avisou. Muito obrigado pela sua presença aqui, Dr. Thiago, contribuindo com o teu conhecimento, com a tua experiência. Eu fico muito feliz. A todos os pais. Fico muito feliz, obrigado de novo pelo convite, obrigado para quem ficou com a gente assistindo e fico sempre à disposição no que puder ajudar. Acho que esse é um momento que é importante a gente tentar se ajudar, né? Lembrando que no Instagram da gente tem bastante conteúdo sobre isso, sobre birras. Eu abordo bastante da primeira infância. Também eu atendo pais, eu ajudo pais nesse sentido, a educarem os seus filhos, terem uma maternidade mais consciente. E o Dr. Thiago também é especialista em crianças e adolescentes. Então, a gente está disponível aí para vocês. Se quiserem qualquer dúvida, entrar em contato conosco, fiquem à vontade. Perfeito. Uma boa noite e até a próxima. Bom final de próxima, domingo então. para todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.